E o presidente Michel Temer anunciou, digamos, uma mini reforma econômica. A meta do governo é aumentar a arrecadação e diminuir o déficit previdenciário, já que a reforma da Previdência deve ficar só para o ano que vem. Entre os projetos que passaram a ser considerados prioritários pelo governo estão a simplificação tributária, o marco legal de licitações e contratos, o programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais e a nova lei de finanças públicas. Ao todo, são 15 projetos que estão relacionados à economia do país. Para este professor de administração pública, essas medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer são para compensar a reforma da Previdência, que foi retirada da pauta. Tentar gerar, junto aos investidores, sinais de melhora da economia, né? Várias medidas ali são medidas mais do ponto de vista macroeconômico. Mas, no fundo, o que está acontecendo é uma jogada também política. Nós estamos em ano eleitoral, nós estamos numa situação de pré-candidaturas e esse grupo político que está no governo quer mostrar também, do ponto de vista político, que tem força, que tem protagonismo e também comprando algumas brigas frente às forças do Congresso e do Senado Federal. Os projetos são considerados importantes para o país do ponto de vista fiscal. A intenção é gerar caixa para o governo. Você sinaliza com a privatização, por exemplo, da Eletrobras, com a extinção de um fundo soberano, na verdade você está querendo recolher recursos para ter esse recurso para bancar os serviços públicos que são necessários, né? Entidades ligadas ao setor produtivo veem com bons olhos essa espécie de mini-reforma anunciada pelo governo federal. Para a Federação das Indústrias de Santa Catarina, essas medidas, se aprovadas, devem melhorar principalmente o cenário para novos investimentos. Algumas medidas já são mais antigas, outras novas, mas todas elas são importantes, as que já estavam no Congresso e as novas que o governo está encaminhando, no sentido de que através dela é possível promover uma modernização e dinamização da nossa economia. E a Janine Alves, que está conosco hoje novamente no Santa Catarina no Ar, esteve em Brasília numa longa conversa com o ministro Henrique Meirelles. Bom dia, Janine. Bom dia. E o que você traz de informações atualizadas para a gente dessa entrevista exclusiva com o ministro? Principalmente que essa mini-reforma é o plano B em relação à Previdência, já que na última semana, pela intervenção militar no Rio, intervenção federal, a reforma da Previdência não deve acontecer esse ano. Embora o ministro, durante a entrevista, tenha dito que ele ainda acredita que vai ser votado esse ano, só que não com muita convicção. A convicção dele mesmo é que ele quer ser candidato à presidência da República, né? E isso ele fala realmente com convicção e com clareza. Inclusive, na conversa, a gente conseguiu, de uma maneira ainda inédita, porque ele não tinha se pronunciado ainda exatamente o que ele faria, né, se fosse presidente da República e o porquê de uma pessoa tão técnica, porque ele é um ministro de resultados. No Banco Central, ele foi o presidente do Banco Central que por mais tempo ele ficou em 2 mandatos do Lula. Foi o presidente que fez, durante essa estada dele no Banco Central, ele conseguiu fazer a economia crescer durante mais de 60 meses, segundo o IBGE, o que é recorde. Atualmente, ele conseguiu baixar a taxa de juros para o menor patamar da história. Enfim, a inflação também está muito baixa. No governo do Fernando Henrique Cardoso também teve a participação do Henrique Meirelles? Não diretamente, ele estava nos Estados Unidos atuando no cenário já com bancos, enfim, ele é uma pessoa do setor financeiro, né? Agora, nessa sua longa entrevista, Janine, você questionou o ministro justamente do seu ponto de vista, o que você vem analisando diariamente aqui no Santa Catarina no Ar sobre o déficit na Previdência? Óbvio, que foi, acho que o grande embate, até eu conversei com ele sobre a questão metodológica. Não se trata só de fazer a reforma ou não, mas sim resolver o problema metodológico. Ele insiste, né, no ponto de vista do governo, que o processo é correto. E eu questionei realmente, porque o que os auditores da Receita Federal fizeram no cálculo é baseado na Constituição Federal, é aceito pela OAB Nacional, né? Pelo Instituto Brasileiro de Previdência, um instituto que estuda a Previdência. Esse cálculo dizendo que não há déficit ou que a situação não é tão grave, né, o quanto se pensa, aí ele realmente reconheceu, no fundo, na entrevista, né, que na realidade cada um usou o cálculo que melhor lhe coube, né? Só que eu ainda falei, se é que o seu cálculo não cabe
na Constituição, então a Constituição parece que tem que ser modificada, modificando os artigos 194 e 195, quem sabe o cálculo do governo realmente se enquadre como um déficit na conta. E depois dessa conversa que você teve lá em Brasília com o ministro, Janine, você acha que essa reforma ela pode voltar ainda agora esse ano, ir para a votação depois de outubro ou fica realmente para o próximo governo? Aí vai depender muito da força, porque, por exemplo, ele quer sair a presidente da República. Se ele sair, ele não vai estar à frente. A gente sabe que foi o Meirelles que segurou a história econômica desse atual governo, né? Foi o Meirelles que segurou a questão econômica, porque o presidente Temer não tinha credibilidade suficiente nem na área política, né? Porque ele substitui uma presidente depois do impeachment, enfim, e toda a polêmica que isso causou. Ele não tem um acesso, ele não tem credibilidade em relação à população em função disso, e foi o Henrique Meirelles que levou essa credibilidade à economia e fez o cenário econômico se reverter. E ele, no histórico, ele conseguiu por várias vezes fazer isso, né? Mostrar em números, em resultados. Até por isso que eu perguntei quais os resultados que ele quer entregar para o Brasil se candidato fosse, até por ser uma alternativa numa eleição onde está polarizada, né? Onde os radicais que estão aparecendo, e a gente precisa de uma alternativa para a economia mais sólida, mais consistente tecnicamente. Embora eu discorde de alguns pontos de vista dele, eu acredito que uma coisa é certa, o que a gente precisa para o Brasil são técnicos tomando decisões técnicas, né? E politicamente viáveis, porque a gente sabe, o embate entre ele e o Congresso é muito forte. Eu tive depois no Congresso, conversei, né, com algumas pessoas, e o que se vê hoje é assim, a própria polêmica de quem tem mais força, principalmente nesse momento político, quem é que vai se destacar, tentando abafar já qualquer iniciativa do governo, porque no Congresso, infelizmente, o que prevalece não é a lógica do que é melhor para o país. A gente viu nas últimas eleições o balcão de negociação que foi aberto, o que vale é quanto o governo tem para dar de emenda para o deputado ou para o senador para que ele possa votar a favor ou contra da medida, né? E o que o Brasil precisa de medidas eficazes realmente para a economia, para que a economia volte a funcionar. E uma coisa é certa, na eleição é fácil prometer, só que se não houver dinheiro em caixa, não é segurança, tu não consegue resolver problema de segurança pública, tu não consegue resolver problema de saúde. Ele, por exemplo, entrou na questão do Rio de Janeiro, da intervenção, né? O que é bem interessante, porque ele falou o seguinte, porque a princípio, no meu ponto de vista e análise econômica, a situação chegou onde está por uma questão de falta de dinheiro para investir na segurança pública. Até mesmo Santa Catarina, que é um estado diferente dos demais, que conseguiu sobressair de uma maneira não tão bruta, né? Aqui a crise não foi tão profunda, mas também foi grave, tem problemas de suporte financeiro. Imagina no Rio de Janeiro sem suporte, o aparelhamento da polícia sendo sucateado, enfim, isso causa... Mas aí ele trouxe uma questão que é bem recente, não recente, mas é antiga, e que vale para a situação atual do Brasil, a má gestão de recursos públicos. Ele falou da criação de cargos exagerados, o desperdício de dinheiro público. A gente está no momento onde precisa se trabalhar tecnicamente para não haver desperdício. Aqui no Estado mesmo, nós vimos agora 185 cargos que deixam de existir, que eram comissionados, que também estavam no governo do Estado. E se arrastam há bastante tempo, né? Essa decisão ela vem se arrastando, e para um governo que não tem, ou está realmente com dificuldade para investir na saúde, eu acho que tem que se priorizar as ações que sejam eficientes para o Estado, até porque qual é a função dessas secretarias regionais? Elas estavam sendo eficientes ou foi mais um estágio criado para o cidadão que mora no Oeste, ele passa na secretaria regional, mas no fundo ele vai descobrir que ele vai ser encaminhado para a capital novamente, né? Porque quem toma a decisão? E aí entra um outro processo que, no meu ponto de vista, é extremamente relevante para o Estado. É a questão de quem trabalha no governo, sobretudo em cargos comissionados, ele tem que ter capacidade técnica para a função. E é isso que mais incomoda a administração pública, porque se tu gasta dinheiro com funcionário comissionado e ele não tem capacidade técnica, o prejuízo que ele vai causar para a sociedade é muito maior. E isso emperra realmente o desenvolvimento do país em todos os segmentos, seja federal, estadual ou municipal. E o ministro concordou com isso também. É a questão de tu tem que ter capacidade técnica e a indicação política tem que priorizar os deputados, qualquer pessoa envolvida no meio tem que saber que é tecnicamente que vai se resolver o problema do Brasil. E acabar com essa política de capacidade de conseguir votos, né? Porque hoje não é a qualificação profissional, como você destacou, que é priorizada, e sim quantos votos aquele meu cabo eleitoral pode me trazer, né? Exatamente.